Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje é de história. Vocês podem acompanhar no livro didático de vocês, turminha, certo? Vamos dar continuidade ao capítulo 1, que o tema é sobre os reinos do Sahel. A gente já estudou na aula anterior o reino de Gana e hoje nós iremos estudar o Império de Mali. Podem abrir o livro na página 15, quem quiser dar uma lida depois e ir acompanhando a aula. Então vem comigo se aventurar na história. Vamos conhecer um pouco das origens de Mali. Mais ou menos, pessoal, entre o século XIII e o século XVI, na mesma região em que se desenvolveu o Reino de Gana, nasceu o Império de Mali. Vocês lembram que Gana, na aula anterior que nós estudamos, Gana nasceu lá na região do Sahel. O Sahel, ele não é um país, é uma região que fica lá na África. E Gana, como a gente viu na aula anterior, era um dos reinos mais ricos lá do Sahel. Tão rico que era apelidado pelos árabes como a Terra do Ouro, né? Vocês lembram? Pois muito bem. O Império de Mali também se desenvolveu lá na região do Sahel, lá na África. E se Gana era conhecido como Terra do Ouro por ser rico, Mali, pessoal, era um dos impérios mais ricos e poderosos da região do Sahel, lá na África, certo? Bom lembrar também que Mali era habitado por vários povos. Mali, pessoal, foi um dos primeiros impérios lá da África. E também não podemos esquecer que lá teve um rio que contribuiu de maneira grandiosa para o desenvolvimento do Império de Mali, que foi o rio Níger. Turminha, aqui nós temos o Império Mali, né, que se desenvolveu na região do Sahel, lá na África, dos impérios poderosos. Aqui nós temos o deserto, né, o deserto do Saara. Aqui nós temos cidades importantes, a cidade de Timbuktu, temos Nigéria, temos Benin. E aqui nós temos, pessoal, um rio que, como eu já falei, contribuiu muito para Mali ser o império que ele se tornou, certo? Esse rio as pessoas usavam para fazer transporte de mercadorias, para a fertilização das terras, para transportar pessoas, utilizavam também para pescar, né, para o seu alimento. E o Império de Mali, ele era habitado por várias pessoas, mas um dos grupos principais mesmo que habitou lá Mali foi justamente os mandingas ou malinquês. Esse era um dos grupos principais. Eles, pessoal, embora habitassem Mali, eles falavam a língua lá de Gana. E também acabaram adotando a cultura islâmica e a religião deles também era islâmica. Vejam só, turminha, aqui nós temos a imagem de um dos governantes lá de Mali. Os governantes lá de Mali, eles recebiam um título que era Mansa. O título que todo governante, quando chegava lá no poder, eles tinham esse título, o Mansa, certo? E o que significa, tia Jacinta? Mansa significa, pessoal, rei dos reis. Aqui nós temos novamente a imagem do governante lá de Mali, Sundiata Keita, grave esse nome. Ele foi um dos mansas mais famosos lá de Mali. Isso significa que teve mais governantes, mas que ele foi um dos mais famosos, justamente, pessoal, porque foi o Sundiata Keita que acabou fundando o Império Mali e centralizando vários grupos que tinha lá. Ele acabou juntando e centralizando em seu poder, certo? Aqui nós temos outro governante que foi muito importante lá para o Império Mali. Se o Sundiata Keita ele centralizou o poder lá no Império Mali, nós temos aqui o Mansa Musa. O que ele fez, tia Jacinta? Ora, ele organizou o Império em províncias. Que nem o Brasil não é dividido em estado, organizado em estados, cidades. Do mesmo jeito que Mansa Musa fez. Ele organizou todo o Império Mali em províncias.
ele estreitou laços com o Egito, ele ampliou, pessoal, o território de Mali, foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E o Mansa Musa, ele também fez uma peregrinação até a Meca, que, como vocês sabem, a religião lá era islâmica. E não para por aí, vamos falar mais sobre o Mansa Musa. Vocês já devem ter visto em algum lugar lista de pessoas mais ricas do mundo, não já? Sempre aparece grandes empresários, mas vocês sabiam que o homem mais rico do mundo que existiu na história não era empresário coisa nenhuma. Ele era o Mansa Musa, pessoal, lá de Mali, lá da África, lá do Sahel. Exatamente, o Mansa Musa, considerado o homem mais rico da história. Durante o século XIV, para vocês terem uma ideia, ele acumulou uma fortuna equivalente a 400 bilhões. E o dinheiro vinha de onde, tia Jacinta? Vinha das grandes minas que tinha lá em Mali, pessoal, que chegaram a ser responsáveis pela metade mesmo do ouro que circulava na África, na Europa e na Ásia. Interessante, pessoal, que quando se fala em África, as pessoas destacam doença, destacam pobreza, mas não destacam que a África ela foi um continente e ainda é riquíssimo, tanto na cultura como no ouro, como em tudo. Só que a África ela foi muito explorada por os colonialistas, né, que vinham em busca de suas riquezas, em busca de seu domínio e seu poder. Se hoje a África não é tão rica como era antes, é justamente porque ela foi bastante explorada. Mas hoje a África ela ainda é sim um continente rico. Pessoal, é interessante também destacar que o Musa ele chegou no poder justamente porque teve um imperador que ele foi fazer uma expedição com o objetivo de explorar o Oceano Atlântico e ele nunca mais retornou para Mali. Aí quem subiu o trono foi quem? Foi o Musa. Ele foi nomeado como o 10º imperador de Mali. Foi justamente durante o governo de Musa que o Império Mali ele se estendeu mais, ele cresceu mais e se desenvolveu. Turminha, um dos casos mais marcantes do reinado do Mansa Musa e que ilustra bem mesmo todo o poder e toda a riqueza desse imperador é o de sua peregrinação para a Meca, que eu até já falei. Como vocês sabem, todo muçulmano devoto, né, como todo muçulmano devoto, Musa ele deveria visitar a cidade sagrada do islamismo, pelo menos uma vez durante sua vida, certo? Quando resolveu fazer isso, ele levou com ele uma procissão de 60 mil pessoas em sua companhia, certo? E ainda não se sabe ao certo como foi que terminou o reinado do Mansa Musa. Não se sabe se ele morreu, não se sabe se ele renunciou, não se tem assim um fato verídico do que possa ter acontecido com o Mansa Musa. E como que era o comércio lá em Mali? Pessoal, as rotas comerciais, todos que passavam lá pelo deserto, eles pagavam uma taxa dos produtos que levavam. Então havia uma taxa para o ouro, pagavam uma taxa para transportar sal, para transportar escravos, marfim. E essas taxas que eles eram pagadas ia para quem? Ora, ia para o rei, ia para o Mansa. E o que eles faziam com esse dinheiro, Jacinta? Tanta taxa sobre esses produtos. Era com esse dinheiro que o rei Mansa, ele comprava cavalos, comprava tecidos. Ele mantinha todo o seu luxo, mantinha toda a sua corte, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, nós temos as pessoas transportando as mercadorias. Como eu já falei, o animal mais utilizado era o camelo, justamente devido à resistência, né, do clima, da temperatura. Aqui nós temos as rotas comerciais em que eram pagas taxas ao rei. Vocês acham, pessoal, que as pessoas que habitam lá Mali, que habitavam Mali lá, vocês acham que elas também viviam no luxo que nem um rei? Viviam do bom e do melhor, comiam do bom e do melhor? Nananina, não. A população, pessoal, ela não era favorecida pela riqueza do comércio, exceto mesmo pelo sal, né, que era um produto que era indispensável na alimentação. Mas se a gente for ver como era as pessoas que habitavam Mali, elas não viviam luxando como o rei, não.
Os súditos, eles viviam em vilarejos, eles habitavam casinhas feitas de barro, feitas também de pau, casebres bem simples mesmo. Cultivavam milhete, inhame, sorgo, algodão, criavam, pessoal, camelo, criavam cabras, pescavam para poder viver. Então eles tinham uma vida bem difícil. Enquanto o rei e toda a sua corte viviam luxando, né? As pessoas era que pagavam o preço, porque eles ainda tinham que pagar imposto para o rei Mansa, certo? Então, é que nem o nosso país, pessoal. O Brasil, ele não é um país pobre. A riqueza dele só é mais má distribuída, certo? Então, turminha, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do Império de Mali, o império lá da África, que fica na região do Sahel. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Vou passar a atividade no Google Forms. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Um abraço. Podem comentar também, pessoal. Coloque o nome de vocês aí nos comentários. Coloque o que vocês acharam da aula. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.